Este evento, Fraternidade Sem Fronteiras em Divinópolis, é uma iniciativa da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que tem como objetivo promover o amor fraterno e a transformação social em nossa cidade. Gostaríamos de agradecer alguns parceiros que estão contribuindo com este evento. Em especial, nós gostaríamos de agradecer a Randall Calçados, empresa de São Gonçalo do Pará, contribuindo aqui só alguns calçados encaixotados aqui, mas nós temos aqui uma quantidade que ela mandou destinada ao projeto da Fraternidade Sem Fronteiras como doação aqui hoje. Não sei, amanhã nós vamos ter que direcionar para vocês lá, viu, Marquinhos? Beleza? Os alimentos também que vocês contribuíram de forma carinhosa, nós agradecemos imensamente a todos que puderam contribuir nesta noite, proporcionando também através da doação deste alimento, que será destinado também à Fraternidade Sem Fronteiras. Além disso, nós agradecemos aos parceiros Empório Móveis Rústico, MGNet Telecom e a Pizzaria Pitangas. Também aos voluntários colaboradores que nos auxiliam nestes trabalhos junto ao Movimento Espírita de Divinópolis. Eu convido a todos neste instante, antes de convidar aqui os amigos que estarão conversando sobre o projeto da fraternidade, a uma prece para que nós possamos, neste instante, elevando assim os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, a equipe espiritual que aqui nos envolve neste propósito de aqui estarmos reunidos nesta noite, neste intuito de fazer o bem, de servir, de auxiliar, de promover a fraternidade. Gratos somos, Senhor, por mais esta oportunidade, pelas bênçãos de mais este dia, de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Que a Tua luz, que o Teu amor possa assim se expandir e derramar sobre todos aqueles necessitados de amparo, de auxílio neste momento. Grato, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos e por todas as oportunidades. Que assim seja. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização humanitária que acredita profundamente em algo simples, mas transformador. Não há fronteiras para o amor. Ela atua em regiões de extrema pobreza na África e também aqui no Brasil, levando não só alimento e estrutura, mas também dignidade, educação, saúde e acolhimento humano. É por isso que estamos aqui hoje, para conhecer mais sobre esse trabalho, nos inspirar e, quem sabe, também fazer parte desta corrente de fraternidade. Com muita satisfação, com muita alegria, convido aqui ao palco Andrei Moreira, querido amigo, palestrante de Belo Horizonte. Eu sou Andrei Moreira, também sou um dos voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras. Sou voluntário dessa causa desde 2014, quando conheci o Wagner em um congresso e vi ele fazendo essa apresentação que nos emocionou aqui hoje. Na época, a Fraternidade tinha por volta de 350 crianças acolhidas. Hoje são 37 mil, diariamente. Está em 9 países, quase 80 projetos, como vocês viram, acolhendo, sobretudo, crianças órfãs e adultos refugiados. E aqui no Brasil, com tantas ações, como o amparo a crianças com epidermólise bolhosa, as crianças com neurodivergências, e as portadoras de deficiência, as pessoas em situação de rua, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, irmãos em estado de drogadição e tantas outras ações. Porque esta é uma família fraterna, uma família e um movimento coletivo de amparo, de socorro. E eu gostaria então de encerrar nossa noite a respeito da fraternidade fazendo uma reflexão sobre esse valor fraternidade, inspirado no Evangelho de Jesus. Os fariseus, aqueles que estavam o tempo todo se achando os detentores do poder na época de Jesus e do conhecimento, faziam de tudo para pegá-lo em cilada. Isto significa contrariando a lei mosaica ou falando algo que fosse considerado uma abominação.
Então, um dia perguntaram para ele qual que era o maior dos mandamentos. E ele perguntou, respondendo com muita sabedoria: mas o que é que está escrito na lei? Então responderam a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E Jesus respondeu: disse bem, fazei isto e viverás. Ele inverteu a situação. Não satisfeitos, mas então Jesus acrescentou: e um novo mandamento eu vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, para pegarem ele em cilada mais uma vez, perguntaram a ele: mas Senhor, quem é o meu próximo? E então ele contou a parábola do bom samaritano. Disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando então ele foi tomado de assalto no caminho e deixado desfalecido no solo. Um homem. Que homem era esse? Ninguém sabe. Jesus não fala a identidade do homem, a nacionalidade do homem, a etnia do homem. Não fala qual era a intenção do homem. Era apenas um homem no caminho. Qualquer homem, qualquer ser humano, qualquer filho de Deus. Um filho de Deus descia pelo caminho quando foi assaltado e deixado desfalecido, inconsciente, incapaz de reação momentaneamente. Então veio e passou por ele um sacerdote. Olhou, deu a volta e seguiu. Então veio um levita. Olhou, passou por ele e seguiu. Até que veio um samaritano, que então pegou aquele homem, abaixou-se, viu que ele estava ferido, limpou as suas feridas, colocando o azeite e o vinho, que eram instrumentos utilizados na época para a asepsia das feridas, e então pegou aquele homem, colocou-o sobre o seu cavalo, levou-o até uma hospedaria própria para cuidá-lo, e no dia seguinte, ao sair, deu 2 dinheiros para o hospedeiro, dizendo: fazei tudo o que ele necessitar. E se mais você precisar, quando eu voltar, eu te pago. Esta analogia que Jesus colocou é muito especial. Porque essa metáfora, na verdade, a primeira pessoa que passa por ali é um sacerdote. Os sacerdotes eram aqueles que estavam oficiando o sagrado no templo. Eram os representantes do sagrado com a relação do homem com o divino. Eram aqueles que tinham a responsabilidade de responder em nome do divino. Eram os que tinham uma obrigação moral de dar amparo e de socorrer. No entanto, os sacerdotes passam e deixam. Por quê? Porque dizia a antiga lei mosaica que se eles fossem tocar um morto, eles se tornariam impuros. E se tornando impuros, eles não poderiam oficiar no templo, que requisitava um estado de pureza. Então, talvez, temendo se tornar impuro, aquele sacerdote não chega ali perto daquele homem. Mas vejam que interessante esta imagem. Porque o sacerdote que obedece à regra e abandona o humano é um símbolo do religioso que se apega aos ritos, aos símbolos, às regras e esquece o essencial, que é a conexão com a humanidade. Quando o ser humano deixa de ser importante e as regras se tornam mais importantes do que a humanidade que está diante de nós, nós nos perdemos do essencial. Pois o objetivo do sagrado é se manifestar através do humano. E o objetivo de tudo aquilo que é sagrado é nos tornar cada vez mais humanos. Então, a conexão de indivíduo para indivíduo, de coração para coração, é a essência da mensagem que o alto nos traz, que Jesus apregoa no Evangelho. Trazendo para os dias atuais, todas as vezes em que nós deixamos de socorrer, de amparar e de amar, porque as regras se tornam mais importantes para nós do que o ser humano, nós estamos desconectados daquilo que é verdadeiramente importante. Se amardes apenas o que vos amam,
Quão pequeno será esse amor, disse Jesus. Amai os vossos inimigos. Então a gente olha hoje a polarização que está na nossa sociedade, as pessoas perguntando se fulano é de direita, se fulano é de esquerda, se fulano é religioso, se fulano não é, se pensa assim, se pensa assado, e as regras, as características, as classificações se tornando mais importantes do que o ser humano que está ali diante de nós. Quando qualquer regra nos afasta da humanidade, nós nos perdemos de nós mesmos, nos perdemos de essencial. Então o sacerdote não é apenas o símbolo dos que estão dentro do templo religioso. É o símbolo de todos aqueles que colocam qualquer valor mais importante do que a própria humanidade. Me lembro de uma passagem da vida de Bert Hellinger que foi exatamente a esse respeito. Ele que é o criador das constelações familiares, uma visão sistêmica mostra as conexões com os nossos ancestrais. Ele trabalhava na sua juventude como um padre católico na África do Sul. E um dia, um outro padre foi fazer um workshop com padres. Ele estava presente e nesse workshop, o que conduzia fez a seguinte pergunta para todos eles. Se vocês tiverem que escolher entre as pessoas e os valores, com que é que você fica? Responda para você dentro do seu coração. Se você tiver que escolher entre as pessoas e os valores, com que é que você fica? Bert Hellinger disse que ele estava profundamente centrado naquele momento. Ele teve a certeza de que ele, como pastor de ovelhas, como alguém que pastoreava o rebanho, que cuidava do ser humano, ele deveria responder com as pessoas. Afinal de contas, se as pessoas não forem o móvel de todas as ações, não há sentido no trabalho. No entanto, olhando para a sua prática e a dos seus amigos, ele teve certeza que eles ficavam com os valores. Isso significa que se a pessoa chegava com algo que contrariava os valores, então ela era excluída. É aquela pessoa que não pode receber o sacramento porque ela é desquitada, ou é a pessoa que não pode ser amparada porque é homossexual, ou é a pessoa que não pode ser qualquer regra que nos afasta da realidade humana, desconecta do essencial. E aquilo mudou a vida do Bert, porque ele falou, eu estou desconectado daquilo que é o mais profundo. Ah, André, então você está querendo dizer que nós devemos abandonar os valores? Não. Quero dizer que nós devemos aplicar os valores colocando a sacralidade da vida humana acima de qualquer coisa. Isso significa que para amparar, eu não preciso abrir mão do valor, mas eu vou olhar primeiro para o coração humano que está ali diante de nós. É exatamente isso que a Fraternidade Sem Fronteiras faz. A fraternidade não pergunta quem é que está ali. É um irmão no caminho. É um irmão caído no chão. É um irmão nosso. É um irmão que pede socorro. Qual é a identidade desse irmão? Qual língua ele fala? Qual que é a sua dor? Onde que ele mora? A que família ele pertence? Não importa. É um filho de Deus. É um coração necessitado de amparo, esquecido, relegado ao abandono. Então, por que vocês não amparam no Brasil e vão amparar na África? A pergunta que a gente mais ouve. Mas desde quando nós temos que fazer hierarquia de valor entre as dor? Nós amparamos no Brasil e amparamos na África. Nós amparamos ao redor e amparamos à distância. Porque quem está com Cristo, quem está abraçado com a mensagem do Evangelho, está procurando servir e ser útil aonde a humanidade necessita. E onde a humanidade necessita mais? Aonde estão os esquecidos, os relegados, os abandonados, os abusados, os explorados, aqueles que estão deixados e relegados à parte. Então Jesus não faz parte daqueles que segregam no seu grupinho e diz assim, os meus, os nossos são mais dignos do que o outro. Jesus está com os abandonados, com os esquecidos. Por isso disse para os fariseus, em verdade vos digo que as prostitutas, as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Dizendo para aqueles que eram os doutores da lei, aquelas que estão conectadas com a vida, têm o meu olhar primordial.
E Jesus estava sempre com os filhos de Deus aonde a dor estava. Então não importa qual é a identidade do homem que está caído no chão, é um homem em sofrimento. Mas Jesus deixa esta humanidade encoberta de propósito, porque ele estava chamando a atenção de um povo israelita, que era considerado o povo eleito, que era considerado o povo do Deus único, que era considerado especial, mais importante do que os outros. Então vem um levita após o sacerdote e também passa ao lado. E o levita é aquele que ajudava o sacerdote, era o que cuidava das coisas administrativas. Então o levita, ele pode ser comparado aos burocratas, ao governo, àqueles que têm a obrigação de fazer. Ah, mas vocês vão socorrer as crianças com microcefalia? Não devia ser o governo que devia estar fazendo isso? Claro que devia. Mas tem um coração sofrendo aqui na nossa frente. Enquanto o governo não faz, fazemos nós. Por quê? Porque é um irmão que está em sofrimento. E não nos cabe ficar dizendo de quem é a causa. Enquanto lutamos por justiça social, enquanto lutamos por responsabilidade coletiva, trabalhamos em fraternidade. Porque a linguagem do Evangelho é a fraternidade desprovida de partido, de governos, de títulos de qualquer natureza. É o ser humano em primeiro plano. Os levitas passam e deixam o homem abandonado. E na sequência vem um samaritano. Jesus era um pedagogo de marca maior. Ele sabia escolher o símbolo cultural com muita propriedade. Por que ele diz um samaritano? Porque aqueles que o ouviam esperavam que ele dissesse: então desceu pelo caminho um israelita muito digno, ou um doutor da lei muito digno, ou alguém muito digno. Jesus escolhe quem? Os considerados inimigos dos israelitas, os considerados inferiores aos israelitas. Porque embora os samaritanos viessem de um tronco comum, ancestral, com os descendentes da tribo de Judá, eles vinham de outra tribo e depois da invasão assíria, eles foram considerados um povo misturado com culturas pagãs. Eles não tinham um templo na cidade de Jerusalém, o seu templo estava sobre a colina de Gerazim. Eles eram considerados inferiores, eles eram considerados menores, eles eram considerados pequenos. Então, um israelita dava a volta no território para não passar pela Samaria. Mas Jesus tinha preferência pelos excluídos e por aqueles que a sociedade considerava mais indignos. E é por isso que no começo de seu ministério, Jesus vai ter com a mulher de Samaria no poço de Jacó. Os homens não se dirigiam publicamente a uma mulher, isso não acontecia. Uma mulher era considerada pequena e menor do que os homens naquela sociedade sexista e machista da época. Um israelita não se dirigia a um samaritano e os homens não buscavam água no poço, era considerado uma tarefa feminina. Jesus vai ao poço, conversa com a mulher, empodera a mulher e ainda faz ela mensageira da sua palavra para o povo da Samaria. Jesus foi o primeiro feminista da história. Ele olha para aquela mulher e diz: você não pertence a nenhum marido, você pertence a si mesmo. E eu te vejo. Aquilo que Jesus fez com a mulher no poço de Jacó, que era o poço do patriarca, das duas tribos, era aquilo que unia, que unificava, é o que Jesus faz com todos nós. Jesus nos dá a água que une, não a que desune. Nos dá a água que irmana, não a que segrega. Nos dá o laço que nos junta e não a faca que fere e separa. Portanto, qualquer palavra em nome de Jesus, qualquer ideia, partido ou opinião, qualquer posicionamento íntimo que qualquer um de nós tiver, que bota Jesus na boca, mas não o tem no coração, está distante do Cristo, porque se assemelha aos doutores da lei da sua época e não ao Cristo dos excluídos, ao Cristo fraterno. Nós todos buscamos uma fraternidade que seja sem fronteiras. Oi? Não estou entendendo. Como é que é? Ah, tá.
Bom, o que eu estou falando? Perdi completamente. Espera aí. Mulher no poço de Jacó. Isso. Isso é só um teste para saber se você estava prestando atenção. Então, Jesus foi o primeiro feminista, né? Então, a mensagem que separa, a mensagem que segrega, a mensagem que desune, ela não é uma mensagem. Por quê? Porque a nossa mensagem é de uma fraternidade sem fronteiras. A mensagem do Evangelho do Cristo é sem barreiras políticas, religiosas, sociais, sexuais, de qualquer natureza. Então, nós precisamos escutar esta mensagem, porque o cristão tem que ser um elemento de unificação e de amorosidade, e não um elemento de separação e de ferir o coração do outro. Não é? Esse é o convite, para que cada um de nós, seja espírita, católico, protestante, umbandista, qualquer um que tenha o Cristo como uma referência, traga no seu coração a essência da mensagem. Então Jesus escolheu o samaritano porque ele era o excluído, porque ele era aquele que não valia nada. E o que fez aquele que era indigno? Ele dignificou. Ele não perguntou, será que é um israelita que está caído no chão? Ele não perguntou, será que é um brasileiro que está caído no chão? Ele não perguntou, será que ele é de direita ou de esquerda? E por que eu estou citando isso? Porque nós estamos numa semana em que nos Estados Unidos, todos nós estamos vendo a polarização política acontecer, assim como vemos no Brasil, e as pessoas de qualquer lado, qualquer que seja ele, apontando os dedos umas para as outras. E se nós continuarmos nesta briga que segrega, separando as pessoas pelas suas opiniões, nós todos vamos estar desconectados do Evangelho. E Jesus vai estar passando ao lado com aqueles que não têm partido político, enquanto aqueles que trazemos Jesus na boca, vamos estar com os lábios cheios de discurso bonito e com as mãos vazias de testemunho que verdadeiramente glorifica. Jesus nos convida a mergulhar profundamente dentro dos nossos corações para encontrar a nossa verdade, a verdade da sua mensagem. E a verdade da sua mensagem é se despir de classificações, quaisquer que sejam elas, que nos separam do ser humano que está ao nosso lado. Não sei quem é esse que está caído no chão, ele é meu irmão. Qualquer que seja ele é digno daquilo que eu também sou, de ser olhado com misericórdia. A misericórdia é a marca do cristão. Se alguém está em sintonia com Jesus, tem nos lábios uma palavra de compaixão e no coração o sentimento da misericórdia. Se estiver distante desses sentimentos, está distante do Cristo. O samaritano olha movendo-se intimamente de compaixão, diz o Evangelho. O que é compaixão? Compaixão é eu me compadecer com a dor do outro, com a humanidade do outro, com a vulnerabilidade do outro. O que este samaritano faz é, primeiro, ele se abaixa no chão para cuidar das feridas. Ele cuida das feridas. Cuidar das feridas uns dos outros é o que todos nós precisamos fazer. Não enfiar o dedo na ferida do outro. Não ficar evidenciando a indignidade do outro. Cuidar das feridas é a tarefa de socorro do Evangelho. Todos nós estamos machucados, todos nós somos pessoas traumatizadas, todos nós trazemos vulnerabilidade, sentimento de inferioridade, de menos-valia, ou de orgulho, ou de arrogância, todos marcas da dor em nós. O que nós precisamos nessa sociedade que está ferida? Olhar para as dores uns dos outros. Reconhecer qual é a nossa vulnerabilidade. Porque quem acha que não tem vulnerabilidade nenhuma é o pior caso, é o mais grave. Quem acha que não tem dor nenhuma ainda está muito distante de si mesmo. Não mergulhou no autoconhecimento que liberta. E quem acha que é só ferida, que é só vulnerabilidade e que não tem grandeza nenhuma, ainda está mergulhado no efeito traumático sem reconhecer a sua grandeza. O que nós precisamos na vida em sociedade? Precisamos ser bálsamos e ser faíscas que acendem as velas uns dos outros.
promover desenvolvimento de uma compaixão que promova uma conexão. Fazer um movimento que acenda entusiasmo, acenda esperança, acenda comprometimento com a vida, acenda a vontade de viver. Nós estamos no Setembro Amarelo. Quantas pessoas estão morrendo a cada momento pelo suicídio? Quantas pessoas pensam em tirar a sua vida pela dor, pelo desespero, pela desesperança, pela depressão? Corações em sofrimento. Precisamos ser uma mensagem de esperança no mundo. O cristão é fermento que leveda a massa. É um elemento que promove transformação aonde está. Faz crescer o meio aonde se encontra. Então o samaritano, ele vai lá pensar aquelas feridas. Primeiro ato do socorro. Eu socorro a ferida sem perguntar àquele indivíduo a respeito da sua identidade. Porque não importa que eu classifique um indivíduo, importa que eu ampare a dor humana. Segundo ponto que o samaritano faz. O samaritano, depois de socorrer aquele homem, deixa ele na estrada? Não, por quê? Porque ele está momentaneamente incapaz. Aquela pessoa está momentaneamente inconsciente. Então o samaritano pega aquele homem e coloca-o sobre o seu cavalo. Colocar sobre o próprio cavalo é assumir responsabilidade. É comprometer-se com algo. É assumir uma tarefa de persistência naquele amparo. Quando Wagner diz, a Fraternidade Sem Fronteiras chega e fica, é porque a Fraternidade Sem Fronteiras coloca aqueles que estão amparados sobre o seu cavalo, leva para a hospedaria, dá abrigo e se encarga daquilo que é o necessário, enquanto promove autonomia, desenvolvimento, crescimento pessoal e competências. Porque cada ser humano é digno de desenvolver a capacidade de assumir-se a si mesmo e de crescer. Sem isso, seria só assistencialismo, não seria uma atividade de fraternidade. Então, colocar sobre o cavalo é assumir compromisso. Quando alguém apadrinha, está colocando sobre o cavalo. Quando alguém diz, eu suporto esta causa, está colocando sobre o cavalo. Quando alguém diz, conta comigo, está colocando sobre o cavalo. E este é o convite do Evangelho. Que nós reconheçamos que o nosso cavalo, o nosso recurso financeiro, o nosso conhecimento, o nosso afeto, a nossa sabedoria de vida conquistada nas nossas experiências, as nossas oportunidades, todos os nossos cavalos não são nossos, são coletivos. Nada nos pertence, gente. Tudo que veio e que nós conquistamos veio do conhecimento de outros, de oportunidade de outros. Nós recebemos de muitas vidas e para muitas vidas passaremos adiante. Todos os dons são coletivos. As concessões divinas são coletivas. Então o recurso não é para ser guardado nos nossos cofres inutilmente, para além da segurança financeira que cada um precisa ter. É para ser dividido, promovendo bênçãos, porque o dinheiro que não circula, ele se torna maldição, ao invés de se tornar bênção. Jesus diz, homem, por que acumulas no teu celeiro, se hoje mesmo Deus te chamará a prestar contas diante da tua consciência? E a tua consciência te perguntará, o que você fez do talento que te foi confiado? O que você fez do recurso que te foi confiado? O que você fez do conhecimento que te foi confiado? Da oportunidade, da saúde, da juventude, da inteligência, da oportunidade de trabalho, da competência? Gastou em movimentos que desgastavam a energia e cultivava viciações? Ou transformou isso em movimento salutar de promoção de vida, de pulsão de vida, de multiplicação, de crescimento pessoal e coletivo? Que fizestes daquilo que eu te dei? Essa pergunta todos nós vamos ter a todo momento. Vamos ter de quem, gente? Vamos ter de um tribunal que nos cobrará contas? Não, vamos ter do tribunal da própria consciência, aonde está gravada a lei de Deus. Quando nós desencarnamos, nós repassamos a vida toda em um átimo de tempo.
E ali a nossa própria consciência analisa a si mesmo, porque ela é o próprio tribunal que nos dá paz ou nos retira a paz. Mas Jesus nos diz: granjeai amigos com os tesouros da iniquidade. Construir amigos dentro do processo da vida, com os talentos e as oportunidades, porque são os amigos os seus socorristas nos tempos de dificuldade, e é o trabalho no bem o teu maior advogado nos tempos de aflição. Os dons são coletivos. Quando nós multiplicamos esses dons a benefício da coletividade, nós multiplicamos a serviço e a benefício de nós mesmos. Então, o samaritano, o indigno, o inferior, é o virtuoso, é o digno, é o valoroso, é o grandioso que se abaixa no chão para dizer: somos igual. Porque aquele que ampara não humilha o que é amparado. Aquele que socorre não evidencia o socorro envergonhando quem recebe. Aquele que dá não diminui o que recebe. Ao contrário, se rebaixa para fazer igual, enquanto dá a mão para que o outro suba através da tarefa de desenvolvimento pessoal. Ele coloca sobre o seu cavalo, leva para a hospedaria e hospeda. Faz com que aquela pessoa esteja sob a sua responsabilidade, esteja sob o seu cuidado. E a partir daí, tudo se multiplica. Então Jesus conta essa história e chega para os doutores da lei e diz assim: quem desses te parece que foi o próximo daquele que estava caído? E os doutores da lei naturalmente respondem: o que agiu com misericórdia. E Jesus então responde: fazei isto e viverás. Ou seja, coloca no coração misericórdia, coloca na vida compaixão, perdão, brandura, doçura, e esse será o grande movimento de vida. Portanto, o que Jesus ensina nesta parábola não é de quem é que se aproxima de nós e se torna próximo porque vem até nós através da igualdade, mas sim de quem nós nos aproximamos através da compaixão e da humanidade. Os que vêm até nós pensam igual a nós, sentem igual a nós, são da mesma natureza que nós, são os nossos iguais. Os diferentes são os nossos desafios. São os convites da vida ao amor, ao respeito, à tolerância, ao perdão. Então, nestes momentos que nós vivemos, é tempo de semear a paz. É tempo de fazer paz interna, dando um lugar para as contradições, dando um lugar para as humanidades imperfeitas, dando um lugar para as diversas opiniões e maneiras de se comportar, olhando para o ser humano que habita aquele que está diante de nós, olhando para uma grandeza que é humana e não para uma imperfeição que se evidencia. Fraternidade Sem Fronteiras é esta escola. Escola de humanidade, escola de serviço, escola de sensibilização, escola de cura interior, escola de reparação. Porque através deste trabalho reencontramos aqueles a quem devemos, reencontramos aqueles a quem prejudicamos, reencontramos aquelas sociedades que exploramos, reencontramos aqueles grupos e aqueles povos que violentamos. E temos a oportunidade de construir agora uma ponte que é de fraternidade, uma ponte que é de respeito, uma ponte que é de comunhão. Então, o nosso convite para todos vocês nesta noite é para se somarem a esta família da Fraternidade Sem Fronteiras. Esse evento nasceu aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, quando eu estava aqui fazendo palestra, lançando o meu último livro, há algum tempo atrás, e o Eurípides chegou para mim e disse: vamos trazer Fraternidade Sem Fronteiras para Divinópolis. Vamos formar aqui um grupo de voluntariado. Vamos divulgar esta causa. Vamos disseminar aqui o material da Fraternidade Sem Fronteiras. E eu falei com ele: é para já. Naquela mesma noite nós já estávamos com esse evento montado. Não é verdade, Eurípides? E aqui estamos concretizando. O que estamos fazendo nesta noite é inaugurando o núcleo de voluntariado da Fraternidade Sem Fronteiras em Divinópolis. E todos vocês estão convidados.
Que maravilha ter um Sérgio Bibiano, um Centro Espírita Jesus de Nazaré, que não se preocupa porque tem atividades sociais em abrir espaço para uma outra causa. Porque nós não compreendemos qualquer espaço que pense que Fraternidade Sem Fronteiras possa ser concorrência, porque no bem não tem concorrência. Só soma, só multiplicação. E nós estamos juntos e somos muito gratos e reconhecidos porque esta é a postura fraterna. O que a vida está nos convidando não é a dividir, não é a retirar de um para dar para outro, é a multiplicar, porque nós temos condições. As pessoas querem fazer parte de trabalhos sérios, valorosos, respeitáveis. Então saibam vocês que a Fraternidade Sem Fronteiras acabou de receber um prêmio da Merck Foundation, que é uma fundação europeia que ampara o nosso projeto de Madagascar na área da saúde. Recebeu um prêmio de 10 mil euros, que é novo investimento no trabalho, por ser a instituição mais séria, mais eficaz e mais comprometida de todas a que eles trabalham. Então vocês vejam que grandeza. Fraternidade Sem Fronteiras gasta 11% do dinheiro recebido em atividades administrativas. Vocês sabem qual que é a média das ONGs globais? 25%. Sabe qual que é a média das ONGs brasileiras? 20%. Fraternidade Sem Fronteiras gasta a metade. Porque conta com voluntariado. Sérgio Bibiano sabe o que isso significa, sendo um contador, e sabe o que a gente precisa suar para fazer isso. Por quê? Porque todos nós somos voluntários. Todos os diretores. Esses dias perguntaram para o Wagner quanto que você ganha para ser CEO da Fraternidade Sem Fronteiras. E ele disse 5 milhões de alegrias, 10 milhões de satisfações, 20 milhões de estímulos para o meu coração. Por quê? Porque somos todos voluntários. Não só trabalhamos gratuitamente, como investimos do nosso próprio dinheiro. Nós investimos muito em voluntariado na Fraternidade Sem Fronteiras, porque é o sentido desta causa. Então, estamos convidando cada um de vocês. O Wagner sempre diz, não venha para a Fraternidade Sem Fronteiras perguntar o que vocês precisam. Venha para a Fraternidade Sem Fronteiras perguntar, mostrar o que você tem para oferecer. E dizer, quero colaborar. Quero ajudar, quero somar, quero construir, quero trabalhar, quero fortificar. Então aqui em Belo Horizonte nós temos o IPESC, tem a Fraternidade na rua, tem os bazares. E aqui em Divinópolis, o que vai ter? Vai ter aquilo que o amor dos filhos do divino construírem. Vai ter aquilo que tiver no coração daqueles que estão abençoados pelo divino, na cidade do divino, nessa vibração sagrada do divino. Então, querido Eurípides, nós agradecemos profundamente a AME, Aliança Municipal Espírita, por isso. Quem quiser saber sobre o núcleo de voluntariado da Fraternidade, pode procurar nosso querido Eurípides, que está aí em comunicação. Nós vamos formar esse grupo de interessados e, junto com o apoio do núcleo de Belo Horizonte, vamos aí divulgar esta causa. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão a esse respeito? Seja para mim, para o Wagner, para o Marcos. Vamos fazer para começar a padrinhar. Excelente pergunta, não acredito que eu esqueci de falar disso. Coração básico da causa, né? Como é que alguém pode se tornar padrinho ou madrinha da Fraternidade Sem Fronteiras? É só acessar o nosso site fraternidadesemfronteiras.org.br. Não é .com, tá, gente? fraternidadesemfronteiras.org, de organização, .org.br, fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá vocês vão ver todos os projetos da Fraternidade e na parte como ajudar, você pode entrar em apadrinhamento, pode escolher o projeto que você quer e a partir de uma cota de R$ 25,00 mensais, você se torna um padrinho ou uma madrinha da Fraternidade Sem Fronteiras. Você também pode encontrar lá no nosso site o Portal do Voluntário. No Portal do Voluntário tem material de divulgação, informações sobre voluntariado, tem também informações úteis. Também no nosso site, você pode, se desejar, se candidatar a ir numa das caravanas da Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade tem caravana para Moçambique, Madagascar, Malaui, Senegal, para o Nordeste do Brasil. Tem várias atividades que são de voluntariado e serviço. Quais são as condições para ir numa caravana?
ser padrinho ou madrinha da fraternidade, que tem que estar envolvido na causa, pagar todos os seus custos, porque a fraternidade não custeia, somos nós que custeamos, né, que investimos nesse trabalho, nessa doação, e ter boa vontade para servir no que for necessário. Todas as pessoas são bem-vindas, desde que tenham esses pré-requisitos. Tem caravana da saúde, da educação, de esportes, de artes, geral, de espiritualidade, que tem conexão com as mães do campo no Malawi. Tá tudo lá no site, tá bem?